Vamos lá então. Talvez você chegou até aqui porque você pensa, você imagina que você tem medo de falar em público. Deixa eu já quebrar essa crença na tua cabeça. Você não tem medo de falar em público. Como assim, Anderson? Eu não tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público, porque todos os dias, se você tem voz, se você de alguma maneira fala, todos os dias você está falando. Você vai no mercado comprar alguma coisa, você precisa falar, você está falando em público. Você está na sala de aula, você está no seu serviço, você está falando com alguém, você está falando em público. Então você não tem medo de falar em público. O falar em público ele já é inconsciente. Porque todos os dias você usa esse falar em público. O que você tem medo mesmo, na realidade, é de falhar em público. Não é o medo de falar, mas o medo de falhar. É o medo do julgamento das pessoas. É o medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. É o medo de ser reprovado pelas pessoas. E Anderson, de onde que vem isso? O nosso cérebro, tá? Metaforicamente, a gente chama ele de cérebro trino. Ele é metaforicamente, obviamente. Por que cérebro trino? Porque a gente tem um cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro córtex. O córtex é a região mais atual do cérebro que é responsável pelo nosso julgamento, pelas nossas racionalidades. O límbico é responsável pelas nossas emoções e o reptiliano é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. E de onde que vem esse medo de falhar em público? Vem do límbico. Por quê? Pelo límbico, o nosso instinto de sobrevivência, nós precisamos estar em grupos. Se a gente quer vencer, se a gente quer ir para frente, a gente precisa pertencer a grupos. Então, o medo de não pertencer a grupos, ele começa a gerar um medo de julgamento em você, um medo da crítica dos outros. Agora, quando você coloca isso por terra, quando você para de se preocupar, para de ficar buscando elogio dos outros, as pessoas que falam, cara, eu tenho medo de falar em público. Ela não tem medo de falar em público. O que ela tem medo é de não receber um elogio. O que ela tem medo é de receber uma crítica. O que ela tem medo é de ser rejeitado. Quando você tocar o foda-se para esse medo de ser rejeitado, para esse medo da crítica, para o medo da avaliação das pessoas, o medo de falhar em público vai por terra. Então você precisa, a primeira coisa precisa parar de querer agradar as pessoas. Quando você para de querer agradar as pessoas, você não vai ter medo de falhar. Você não vai ter medo de errar. As nossas maiores vitórias vêm dos nossos erros, as nossas maiores vitórias vêm das falhas que a gente teve na vida e que a gente aprendeu. Toda vez que eu estou correndo de uma falha, toda vez que eu estou evitando falhar, estou com medo de falhar, eu estou evitando o meu sucesso, eu estou evitando a minha vitória na vida. Então para de querer agradar as pessoas, para de querer... Nas minhas palestras eu já falo isso, cara, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para transmitir a minha mensagem, estou aqui para fazer você chegar ao resultado da vida que você vem buscando há muito tempo e não conseguia. Então o primeiro passo para de querer ser perfeitinho. Para de querer ser o perfeito na vida, cara. Só Jesus foi perfeito, você não é perfeito. Para de querer elogios, para de querer tapinha nas costas, para de querer agradar as pessoas. Você não nasceu para ser um agradador. Você nasceu para viver a tua vida e talvez você está deixando de viver a vida, você está deixando de levar a tua mensagem porque você quer agradar todo mundo. Porque você quer ser bonitinho, porque você quer ser bem aceito. Então você não tem medo de falar, você tem medo mesmo de falhar em público. Porque todos os dias você está falando em público. Agora, quando as pessoas param para te ouvir, mais pessoas param para te ouvir, você vem com o instinto de querer agradar essas pessoas. Você não está ali para agradar. Você está ali para transmitir a tua mensagem. E toda vez que eu quero ser um agradador, toda vez que eu estou buscando elogio, meu irmão, eu não vou conseguir chegar no sucesso. Eu não vou conseguir me destacar entre as pessoas. Você precisa levar a tua mensagem de uma maneira posicionada, sem esse medo de querer agradar as pessoas. Está aqui o primeiro recado, que isso fique bem claro na sua vida. Não deixe que elogios elevem o teu ego e não deixe que críticas te abatam. Então não trabalhe nem por elogios nem por crítica, mas sim para levar a tua mensagem. Bora!